Glória a Deus. Vamos aqui entender nesse dia 9 de agosto de 2025 a graça, o Evangelho, que já está plantado em cada coração. Quando você entra aqui por esta porta, onde aqui ela é estreita, aqui não tem a lei de Moisés, aqui tem a paz de Cristo no nosso coração. Em virtude de que servimos o outro, aquele que ressuscitou após a morte, para que possamos dar fruto para Deus. A boa semente, ela frutifica a 30, a 60 e a 100 por um para Deus, não para os homens, porque ali existe a lei de Moisés. E já dizia Paulo, carta 16, que pelas obras da lei ninguém será justificado diante de Deus, porque Ele é nosso Pai. Hoje nós somos da igreja, aqui Ele mora, para aqui nos conceder essa palavra maravilhosa, onde aqui eu reino em vida e eu vivo em perfeita vitória. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Glória a Deus. Vamos entender aqui o porquê de Pedro defender Paulo. Porque, como sempre eu menciono, 3,15 de Jeremias, né? Ali, Deus enviando esse profeta, né? Para que na cruz se cumprisse essa escritura. E se cumpriu. Então ali, Jeremias, profetizou: enviarei profetas, né? Enviarei pastores que ensinarão com inteligência, conhecimento e sabedoria. Paulo foi um deles, porque Pedro vai defender Paulo aqui na epístola dele, né? Quando aqui eu vou ler. Então, por que Pedro defendia Paulo? Tudo tem um mistério que nós precisamos saber. As igrejas não nos ensinam isso. Os irmãos que lá estão, a escola dominical, os pastores, eles querem ali fazer um comércio com a palavra de Deus, onde envolve você lá, para que você possa ser escravo do pastor. Não, aqui você é escravo de Deus, porque você que está focado na palavra, você lê ela em espírito e verdade, ele te abençoa. Como está escrito, 3,9 de Gálatas, os da fé é que são abençoados, porque ele foca na palavra e tem um conhecimento, porque Deus nos predestinou, nos escolheu, nos separou e nos deixou aqui boa semente para que ela cresça a 30, a 60 e a 100 por um dentro do coração, já recebendo dele nesta manhã o amor e o perdão. 1,18 de Gálatas. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas. Cefas era Pedro. E permaneci com ele 15 dias. Pedro e Paulo, 15 dias. Você imagina eles conversando, né? E Paulo passando a visão de Deus para aquele homem que estava debaixo da lei, nos costumes da lei. Porque o juízo começaria pela casa de Deus, que era lá em Jerusalém. Começou lá para que aqui você tivesse acesso a Deus pela graça. 19. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Então Tiago, né, a coluna da igreja lá em Jerusalém, 21, 21 de Atos, tem aquela contenda ali. Porque Pedro de Badalei, Tiago de Badalei, João de Badalei, mas Paulo recebeu o evangelho da graça para trazer para nós que somos gentios. Atos 26, 18. Então, tudo isso você entendendo, você passa a ser o quê? Um cristão de verdade, onde que você não mente, você fala a verdade. 20. Ora, acerca do que eu vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Não pode mentir. Está escrito: o ladrão vem para matar, roubar, destruir. É o ladrão. É o corpo de carne, não é o diabo. Então eles trocam a palavra e a pessoa não lê, não entende. Então vive ali um jugo pesado, né? Que lá já diz em Mateus, os nossos pais nem puderam carregar. E eles carregavam. Aqui continua a mesma coisa. O jugo ficou na cruz, para que você entendesse o batismo da cruz de Jesus. 21. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. 22. Então, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Então, ele não era bem visto lá, ele não era visto. Por quê? Ele vem trazendo a graça do Evangelho. Então, cria um clima, né, complicado. Então, aqui você vê que Pedro defendia Paulo, porque Pedro teve alguma visão. Não teve revelação. A revelação foi para Paulo no caminho de Damasco. Atos 26, 18. Aqui, Atos capítulo 11, versículo 8, né?
10, versículo 11 também fala sobre isso, aqui está repetindo. Ao que eu respondi, de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu. Ao que Deus purificou, não consideres comum. 10. Isto cedeu por 3 vezes. E de novo tudo se recolheu para o céu. Então aquele que subiu ao céu, desceu. Mora no nosso coração, como está escrito, Atos 7,49. O céu é o meu trono, mas a terra está dos meus pés. Aquilo que eu falo, um quarto de crescimento. Se você ler, você vai entender. A terra nunca acaba, a terra cósmica, né? Vai acabar o nosso tempo de vida aqui. Esse século passa e virá outros séculos. Mas os pastores, para enganar, eles modificam a palavra e dizem o quê? Jesus vai voltar e vai matar aqueles que não estão dentro da igreja. Só que ele já matou o corpo de carne na cruz, para me fazer nova criatura aqui, depois da cruz. Então ele não vai matar ninguém. A gente que corre para o abismo e se mata a si mesmo, esse corpo de carne aqui. Por isso que as pessoas não entenderam nada e fazem algo que Deus não mandou fazer. Ele mandou fazer o quê? Perdoar, amar, ser longânimo, porque você é justificado pela fé. Você não depende da prova da lei para ser justificado, porque pela graça ele já nos justificou e nos fez o quê? Mais que vencedor. Então, entendendo tudo isso, você entender que pela graça você está salvo. O pecado não terá domínio sobre vós. Olha só o verbo, não terá. Hoje aqui é o presente para nós. Era futuro lá e aqui o presente. Já aconteceu. Porque o juízo começaria pela casa de Deus. Como está escrito aqui em Pedro mesmo. Então, começou lá, para que aqui o juízo é na mente. Mas quando você abre tua mente, que Deus entrou nela e aqui ele comanda ela, você entendeu Hebreus 8:1-17. Eu vou ensinar do menor até o maior, dos teus pecados jamais me lembrarei, e vou usar de misericórdia com as suas iniquidades. Isso ele falou lá antes da cruz. Depois da cruz, tudo isso apagou-se lá. Porque o gentio não tinha vida em Cristo. Depois da cruz, você foi a circuncisão que ele fez em você e em mim, naquele que crê, hoje aqui, para não circuncidar, para não dar dízimo, para não passar pelas águas, para não ir para o monte, para não buscar isso, não buscar aquilo que o pastor vai induzir que você vai buscar lá. Mas só que aquele que está no céu desceu e te ensina aqui nesta manhã, para que você entenda. 3,14, segundo de Pedro. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por sermos achados por ele em paz. Hoje estamos em paz, por quê? 14 de Romanos 17. Paz de espírito no coração, mácula e irrepreensíveis. 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo. Ó. Amado irmão Paulo, vos escreveu 14 epístolas de Romanos e Hebreus. Ali está escrito aquilo que Paulo escreveu. Segundo a sabedoria que lhe foi dada. Por quê? Ele tinha uma sabedoria avançada. Aquilo Jeremias falou lá em 3,15. E você vai ler João 16,7, ele falou que é melhor que eu vá. Falou para Pedro mesmo. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Se eu for, eu livrar do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai envermelho. E do juízo, o príncipe já estava julgado. Isaías 9,6. Então ele julgou. O julgamento foi na cruz. E 12,13 ele falou assim, ó, eu tenho muitos que vou dizer, mas vocês não vão suportar agora. Falaria para Paulo, no caminho de Damasco, Atos 6,18 e 2 Coríntios 12,1 em diante. Então ali, Paulo foi ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis de Deus, para que hoje, nesta manhã de sábado, com sabedoria e inteligência, vocês entrassem pela porta e aqui entendessem esse mistério que estava oculto e agora revelado. Irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. 16. Ao falar acerca desses assuntos, né, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais certas coisas difíceis de entender. Difícil de entender. Quando aqui eu digo 2,14 de Hebreus, que o diabo está morto. Eu vou ler ali e você vai entender, você vai receber. Lucas 13, 31-32, antes da cruz. Hoje e amanhã eu expulso o demônio, eu curo o enfermo e no terceiro termino. Difícil de entender. Batimos nas águas. Não, não existe. É o da cruz. Romanos 6,3. Difícil de entender. Só pela revelação que você vai entender. Na Santa Ceia, o Cristo está formado em nós. Tá? Já está formado em mim. Né? E em você também está formado. Só que você não recebe essa palavra aqui. Quando você recebe, você entende o que diz lá em Gálatas capítulo 4, 1 em diante. Paulo teve dores de parto. Por quê? Cristo já estava no coração dos Gálatas.
Eles corriam para a lei de Moisés. Por quê? Como sentir coceira no ouvido para ouvir o profeta. Vem um profeta hoje aqui vai profetizar. Não. Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, esse é o profeta. Assunto como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais acerca dessas coisas difícil de entender, que os ignorantes, tá vendo? Ignorante, pastor ignorante, irmão ignorante, que ignora aquilo que está lá escrito em Romanos 10, 1 ao 4. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então tem que tirar o véu do rosto. Segundo Coríntios 2, 14 e 17, para você entrar aqui nessa porta, onde aqui é estreita, é difícil de entender, que os ignorantes estáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para que a sua própria dedução dele. Então a escritura é deturpada. Agora o evangelho não. Que aqui é verdade. O evangélico, ele se mete em política. O pastor, aquele do mundo secular, se mete em política. Mas o cristão não. Por quê? Ele permanece aqui, firme na graça, no amor e no perdão no coração dele, para que não se misture. Porque senão será o quê? Farinha do mesmo saco. Vai fazer guerra, vai fazer corrupção, não vai entrar no de Deus, onde aqui é o amor e o perdão. Hoje eu me sinto no reino de Deus, ao saber que tudo pra mim aconteceu. Eu tenho aqui no meu coração o amor de Deus. Quando eu ouvi Deus ao meu coração falar que eu estou em graça no Evangelho do Senhor. Aqui estou falando do amor de Deus em cada coração. Se você quiser e me ouvir, você já come o melhor dessa terra aqui dentro. 1 Coríntios 3,11, aqui está o ouro, a prata e a pedra preciosa, porque debaixo da lei vai queimar, porque ali é madeira, é feno e é palha, ali serão salvos pelo fogo, mas por aqui não. A graça nos salvou, nos libertou, e nos colocou aqui onde? No reino do seu amor, e nos selou com o Espírito da promessa, que é Efésios 1,13 e Colossenses 1,13, transportou você da lei e colocou aqui na graça, onde você aqui senta e Deus fala com você, que te ama e jamais te abandona. Hebreus 13,5, amém, glória a Deus por essa palavra. Dê um like para que possa crescer, né? Aqueles que gostam de ouvir a palavra em verdade e em justiça no coração, já com esse amor e esse perdão, amém, glória a Deus.